Olá pessoal, sou Juliana Mendonça, diretora pedagógica à frente da Escola de Música Juliana Mendonça, e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre qual repertório um professor de música pode iniciar uma criança pequena, ali na primeira infância, entre 3 e 5 anos de idade, no instrumento. Mas eu vou falar depois da vinheta. Uma criança de lá seus 3 anos de idade, 4 anos de idade, ingressa nas aulas de instrumento musical. Muitas vezes o professor ele fica sem saber como começar. Afinal de contas, há uma cultura ainda inserida muito forte de que instrumento musical só pode ser aprendido para crianças a partir dos seus 10 anos de idade. Então, quando surgiu o ensino de música dentro de espaços especializados, como conservatórios, escolas especializadas, todas elas surgiram nessa questão de começar a partir de 10 anos de idade. E a MJM chegou quebrando isso há 11 anos atrás. Bom, um professor que tem dúvida, eu vim aqui te ajudar. Eu vou te dizer quais as possibilidades de repertório que você pode começar com o seu aluno, de acordo com um repertório infantil, como também mexendo com o repertório clássico, como também um repertório popular e muitas vezes, inclusive, treinando o seu aluno de acordo com o repertório que ele gosta. Então vamos lá. Independente do instrumento que a criança ela vai começar, seja violino, violão, flauta doce, piano, guitarra, a criança até seus 7 anos de idade está tendo a sua coordenação fina amadurecendo. E o que acontece? Por exemplo, o ato de pegar, de formar a pinça, ela vem justamente ao longo desses anos com a coordenação fina sendo amadurecida. Por isso também que a criança ela só é alfabetizada com seus 6, 7 anos, porque quando ela tem condições físicas e cognitivas de segurar um lápis e poder desenhar. E a gente sabe que tocar um instrumento, a gente lida com a coordenação fina o tempo todo, com os detalhes de movimentação de cada dedo. Para quem vai tocar bateria, né, tem a pegada lá, a pinça que é feita para segurar a baqueta. Como iniciar então uma criança tão pequena que ainda não está com a coordenação motora e algumas vezes cognitiva preparada para ingressar um aprendizado tão detalhado como é aprender um instrumento de música? Vamos lá, é super possível. Primeiro a gente tem que pensar e lembrar que o ser humano, ele primeiro aprende a se comunicar, a falar, a se expressar através das palavras, para só depois ele aprender a gramática, a teoria, não é isso? Lá para os seus 7 anos é que a criança é alfabetizada, antes disso ela está falando lá bastante. Mesmo raciocínio a gente tem que ter com o instrumento musical. É super possível a criança ela se expressar com o instrumento, para depois ela vir aprender a teoria e tudo mais. Então a gente tem que pensar que é possível qualquer criança, na verdade qualquer ser humano, em qualquer época da sua vida, aprender um instrumento musical. Dito isto, vamos agora pensar em que repertório fazer. Para crianças de seus 3, 4 anos de idade, o professor tem que ter em mente, e claro, sempre de acordo com os pais, de que as aulas de instrumento será uma grande musicalização com o instrumento que a criança aprendeu. Um detalhe importante também, gente, é a gente pensar que é importante a criança passar por um processo de experimentação dos instrumentos. Então, isso pode ser feito de várias maneiras. Uma, pode combinar com os pais da criança vir numa grande sala com vários instrumentos disponíveis para ele. E durante um tempo lá de seus 20 a 30 minutos, a criança ela vai ficar interagindo com autonomia nesses instrumentos. O que a gente perceber, no caso a gente, o professor e os pais, perceberem que a criança pegou mais aquele instrumento, então é interessante começar por esse instrumento. Aqui na MJM não trabalhamos assim. Nós fazemos da seguinte maneira. A criança ela vai experimentar 2 a 3 instrumentos e ela vai ter aula daquele instrumento. Então ela vem um dia para fazer meia horinha de aula do violino, por exemplo. Outra meia horinha da flauta doce, outra meia horinha do piano. E aí, o professor de cada instrumento, junto com os pais que vão estar observando o comportamento do filho nas aulas, vão poder dizer, olha, é melhor essa criança começar por esse instrumento. E se a criança já for maiorzinha, tiver lá seus 4, 5 anos de idade, é super plausível perguntar à própria criança qual é o instrumento que ela quer aprender. Claro que corre um risco muito grande de dizer, eu quero aprender todos, a gente passa sempre por isso aqui. E eu não indico que a criança, antes dos 5 anos de idade, ela faça 2 instrumentos, mas essa é pauta para um próximo vídeo. Voltando então, pensando no repertório, certo? Então o aluno está lá, a criança pequena, para aprender o instrumento
e o professor pensa no que fazer nas primeiras aulas. Primeira coisa é pensar que a criança precisa se familiarizar com o instrumento, principalmente instrumentos como o nosso querido e belíssimo violino, que não é nada confortável, não foi feito para autonomia, diferente, por exemplo, do violão, que a gente abraça, a flauta doce a gente tem um apoiozinho aqui, o piano a gente fica sentado. O violino ele não tem muitos apoios para a criança. Isso pode trazer um certo desconforto, inclusive até uma rejeição. Então, o professor ele tem que ter muito zelo, muito cuidado ao apresentar o instrumento e colocar na criança para ela manusear o instrumento, tá? Então, hoje em dia tem as espaleiras de espuma que a gente coloca, é super confortável para a criança. E é importantíssimo que seja feita o ensino de uma postura adequada, mas lembrando que isso pode ser muito aos pouquinhos. Então, se nas primeiras aulas a criança quiser segurar aqui no colinho e tocar assim, não tem problema, deixa ela assim. Se ela tá vindo para cá e quer colocar, não tem problema. Muito aos poucos, no tempo certo ela vai trazer. É importantíssimo que seja feita a correção, inclusive em todas as aulas, mas de maneira muito lúdica. Então faz um combinado com a criança, se ela quer colocar aqui, então você combina assim, certo, vamos dizer Beatriz. Certo, Beatriz, você vai tocar assim, agora depois vai ser do jeito da tia Ju, tá bom? Então eu vou pegar meu violino e vou tocar igual a você. E aí você vai lá, faz assim. Agora vamos fazer do jeito da tia Ju, tá bom? Aí deixa a criança do jeitinho dela colocar, porque muitas vezes ela não vai trazer logo para o ângulo adequado, ela vai trazer um pouquinho mais para cá, mas deixa. Eu tinha uma aluna que, que ela tinha aversão a colocar o queixinho na queixeira. Ela até colocava aqui, mas ela ficava assim. E hoje em dia ela já tá com uma postura belíssima, então foi muito aos pouquinhos. E lembrem-se, tem que ser de acordo, tem que estar acordado com os pais. Porque se na sala de aula você deixa à vontade, mas papai e mamãe muito ansiosos para que a criança toque o instrumento em casa, ele vai estar corrigindo a postura. Então, lembra sempre aos pais que do mesmo jeito que é feito na sala de aula, dentro de casa também tem que ser aos poucos, tá bom? Então, você acostumou a criança com a postura correta, a criança só quer segurar a flauta assim, né? A outra mãozinha aqui, aí quer brincar de botar no nariz. A gente vai aos pouquinhos corrigindo. Eita, deixa eu trazer pra cá. Não, deixa eu trazer pra cá. Eu vou soprar. A criança quer soprar assim, ou quer soprar aqui reto. Aos pouquinhos, com brincadeira. Uma música que eu adoro fazer para que as crianças, por exemplo, entendam a postura correta, eu boto a música Estátua da Xuxa. Mão na cabeça, mão na cintura. Boto a caixinha de som, fico descalça, esquece o violino, bota ali, vamos brincar. Ah, tia Ju, sério, a gente vai brincar com essa música na aula de violino? É, a gente vai brincar disso na aula de violino, vamos lá. E aí eu brinco tal e eles aprendem o comando de estátua. Eles aprendem esse comando, tem lá dos seus 2, 3 aninhos de idade. Depois que eu brinquei com a música da Xuxa, vamos pegar o instrumento. E aí, vamos lá. Botou aqui, opa, ficou na postura correta, estátua. Olha que linda a postura que você está, Beatriz. Vamos ver ali no espelho, deixa eu tirar uma foto. A gente super valoriza porque ela colocou naquela postura. Lembrando ainda, professores de violino, que não existe uma angulação exatamente precisa para se colocar o instrumento. Sabemos que é do lado esquerdo, porque a gente usa dos dois lados do cérebro do mesmo jeito, então mesmo quem é destro ou canhoto, não importa, é sempre do lado esquerdo. E vai ter gente que é um pouquinho mais para trás, vai ter gente que é um pouquinho mais para frente, mas o que importa é estar na postura violino linear com a linha do ombro, tá certo? O rosto a gente vira do lado, mantendo a coluna aqui, ó, retinha, sem fazer isso aqui, tá bom? Fica a dica. Feito isso, umas 2, 3 aulas, a criança se familiarizando em pegar o instrumento da maneira correta, a gente vai partir finalmente para o tema principal desse vídeo, que é repertório. Como é que eu posso começar, tia Ju? Tem que ser o Suzuki? Suzuki, sim, é o método para ensino de violino mais usado do mundo desde 1975. Mas perceba, desde 1975, não dá pra gente usar o mesmo método página por página. Inclusive, eles perceberam isso, a Associação Suzuki Mundial, e eles criaram um pré-Suzuki para iniciar as crianças mais novinhas, 2, 3 anos de idade, com condições melhores, sem ser colocando já o dedinho Fá e etc. Bom, ainda assim, mesmo existindo um pré-Suzuki, a gente tem que lembrar que aluno não é receita de bolo, que funciona para um, muito provavelmente não vai funcionar para outro. E a gente tem que ir de acordo com as necessidades físicas, cognitivas, motoras, como coordenação fina, específica de cada criança. Por isso que aqui na MJM a gente preza muito pela aula individual. E como eu posso iniciar então a musiquinha, como eu posso fazer essa grande musicalização com o instrumento se ela não consegue ainda ter a pinça?
Uma música que a gente adora iniciar aqui na MJM é o famoso Popeye. Você que nasceu ali na década de 80, 90, você conhece. Você que é mais velho, eu tenho certeza que não, mas eu vou te ensinar. E é bem divertido. Então a música do Popeye, ela faz assim. Olivia vai ter neném, Popeye vai ser papai, o Brutus vai ser tio Olelê e viva o marinheiro Popeye. Percebam o que eu fiz? Eu acrescentei 2 palminhas ao término de cada fraseado. E você vai fazer isso com o seu aluno pequeno. Antes mesmo de pegar no instrumento, você vai brincar com ele de cantar o Popeye e batendo palminha. Porque quando a criança ela tem uma consciência corporal rítmica, ela consegue executar o instrumento. Muito mais fácil, muito mais rápido. Então começa brincando, batendo palminha, faz os 2 pezinhos. Olivia vai ter neném. Uma coisa que os pequeninos acham super divertida é fazer assim, ó. Olivia vai ter neném. Eles se acabam de rir. E a aula de música fica extremamente lúdica. Feito essa primeira parte, apresentando a música à criança, é uma música de extremamente fácil memorização. Ensina os pais também, anota no caderninho, você vai vir para o instrumento. E aí você vai mostrar para a criança, vai apresentar a ela a cordinha Mi, no caso do violino, certo? Um outro processo também importante é a pega do arco, né? Vamos fazer o famoso cachorrinho. O cachorrinho não pode ser guloso e abocanhar o arquinho. O cachorrinho tem que estar aqui com a boquinha e depois ele abaixa a orelhinha. E, gente, as crianças vão começar, mesmo depois que você ensina isso, vão fazer isso aqui, mas não tem problema. Você corrige uma vezinha, ela faz isso, faz vista grossa, depois em outro momento você corrige. Depois eu faço um vídeo sobre como iniciar tecnicamente uma criança tão pequena. Vamos para repertório aqui. Então, olha, você vai pedir, apresentar a criança a cordinha Mi. E aí você vai fazer o Popeye, ela vai abraçar o violino com a mãozinha, não traz a mão esquerda pra cá ainda, tá? Vai abraçar o violino com a mão esquerda e vai cantar. Olivia vai ter neném, Popeye vai ser papai, o Brutus vai ser tio Olelê e viva o marinheiro Popeye. Óbvio também que eles não vão fazer cordinha Mi bonitinho assim nas primeiras aulas, vão fazer assim. Com todas as cordas. Aí aos pouquinhos você vai trazendo só pra cordinha Mi. E quando ela conseguir tocar na Mi, faz aquela festa, aquela alegria que ela conseguiu. Muitas vezes também vão fazer Olivia vai ter neném. E aí você vai parar, vai fazer de novo com a palminha, faz o estátua, faz o stop, tá bom? Até ela conseguir. Então Popeye é uma ótima música que a gente costuma começar, iniciar a criança. Depois do Popeye, geralmente a gente vai trabalhar outro também da década dos 80, 90, porque as músicas de hoje em dia são um tanto complicadas em termos de letra, em termos de rítmica, para trabalhar com as crianças tão pequenas, tá? E nada mais plausível do que a gente trazer as músicas do nosso folclore brasileiro, as cantigas de roda, que estão cada vez mais esquecidas, né? Então vamos trazer. Dessa vez nem é cancioneiro brasileiro, nem cantigas de roda, é desenho animado. Então, a famosa Branca de Neve e os 7 Anões. Tem aquela musiquinha que com certeza você dos anos 80 e 90 conhece. Eu vou, pra casa agora eu vou. Parará, tim-bum, eu vou. Pra casa agora eu vou. Parará, tim-bum, eu vou. Percebam que agora há muito mais elementos, muito mais momentos onde eu bati as 2 palminhas. Então isso já é um ganho técnico musical para a criança, certo? E a gente explica isso para os pais também, porque muitas vezes eles não percebem com clareza e com detalhes que a criança está evoluindo, mas ela tá. E aí, por exemplo, se você vem para a flautinha, a criança não precisa nem fazer ainda uma notinha, ela pode segurar assim e ela vai brincar com eu vou. Ela já brincou com o Popeye, agora eu vou pro eu vou. Então eu posso fazer eu vou, pra casa agora eu vou, certo? É uma outra música super legal e interessante para se trabalhar. E, inclusive, você pode, depois que a criança fez soprando de qualquer jeito, vamos botar um dedinho. Eu vou, pra casa agora eu vou. Aí você vai apresentando, depois bota com 2 dedinhos, com 3 dedinhos e assim vai. É uma ótima música também. Dito isso, geralmente, eu começo a introduzir a música chamada O Danúbio Azul, do compositor Strauss.
Aqui na MJM a gente tem essa coleção inteirinha da Folha de São Paulo, já falei várias vezes dessa coleção em vídeos anteriores, e a criança aqui ela pode inclusive levar esse livro emprestado para casa. Pois bem, quando o aluno começa a aprender Danúbio Azul, a gente já empresta um livrinho sobre Strauss e a criança vai ler com os pais em casa, falando do Strauss, e ela vai aprender o Danúbio Azul, que nesse caso a gente coloca o áudiozinho e, por exemplo, o tio do violão está ensinando para a criança o Danúbio Azul e aí vai colocar lá. Tararara, 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 tararara. Só essa primeira partezinha. Inclusive, se você colocar aqui no YouTube, Danúbio Azul Musicograma, vai ter um videozinho infantil de um passarinho azul, que ele tem justamente a parte principal o suficiente para a criança aprender, porque o Danúbio Azul mesmo é enorme. Então, gente, a gente tem várias possibilidades de repertório para se trabalhar com as crianças. Quer saber mais? Quer mais dicas? Fica de olho aqui nas redes sociais, que muito em breve, promessa para 2023, vai ter um curso online como iniciar a criança pequena no instrumento musical. Fica de olho que vai vir muita coisa boa. Isso aqui é só uma degustação, tá? E se você tiver dúvidas, se você quiser saber mais, bota aqui nos comentários. Coloca o que você achou também. Se você tiver algo a me sugerir também, eu vou amar escutar e ler o que você tem a dizer. É isso, até mais!